A melhor estratégia de investimentos para 2024. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um passo a passo para você investir nos melhores fundos imobiliários no próximo ano. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e por aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Então, se você ainda não é inscrito por aqui, clica aí, inscreva-se para sempre ser notificado quando um vídeo novo aparecer por aqui. Também ao final do vídeo, deixe seu like e deixe também o seu comentário de tudo que você achou. Então estamos já no mês de novembro, né? O ano basicamente já está indo para o final e muitas pessoas já começam a fazer planos, traçar objetivos para o próximo ano, para 2024. E aqui no mercado de investimentos e de fundos imobiliários não é diferente. Eu vejo que já tem muita gente já pensando e já projetando o próximo ano aí nos seus aportes e nos seus investimentos, né? E aqui nesse vídeo de hoje eu vou trazer um pouco das minhas expectativas já para esse próximo ano e como você já pode montar uma estratégia de fato para o ano que se aproxima, né? Lógico que a gente tem que levar em consideração vários fatores econômicos, políticos, do próprio mercado de investimentos e de todas as oportunidades que a gente tem até esse momento para a gente pensar de fato nesse processo para 2024. E aqui eu trouxe já na minha planilha aqui de controle financeira, mostrando para vocês um pouco de um esboço, né, de uma estratégia que eu colocaria em prática para o próximo ano. Lembrando que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação de investimento, tá? É um vídeo 100% educacional. Estude e tome as suas próprias decisões e escolhas, mas eu vou mostrar como eu, por exemplo, faria em uma carteira que eu estivesse começando hoje do zero. Lógico que a minha carteira de investimentos pessoal, que eu já tenho aí praticamente 10 anos investindo no mercado de fundos imobiliários, é muito maior, muito mais densa do que essa que eu vou mostrar aqui para vocês. O que eu vou demonstrar é uma carteira que é uma pessoa que estivesse saindo do absoluto zero até mais ou menos ali os seus 50, 100 mil reais de patrimônio, poderia tranquilamente ter dentro ali dos seus investimentos. E para o próximo ano é importante a gente entender alguns pontos. A gente vai começar o ano de 2024 com o mercado de fundos imobiliários ainda descontado, ponto super importante isso aqui que eu quero levantar. A gente tem muito desconto ainda dentro desse mercado e nesse próximo mês e meio, basicamente, esse desconto simplesmente não vai sumir. A gente vai entrar em 2024 sim com esse desconto aí na grande maioria aí dos ativos. Então isso é bem interessante. Outro ponto, a Selic vai continuar em queda, né? Então se a gente vem vendo aí reuniões e reuniões aí cortando 0,5% da Selic, para o próximo ano isso deve continuar. E o próprio Banco Central já traz que para o final de 2024 a Selic deve ficar por volta ali dos 9%. E isso fará com que o mercado suba em 2024. Então, você começar o ano já bem planejado, já bem projetado e colocando isso em prática, você vai aproveitar ali as melhores oportunidades, tá? Como eu dividiria aqui uma carteira, uma estratégia de investimentos em fundos imobiliários para início desse ano? Da maneira que eu estou colocando aqui para vocês. 22% aqui da carteira de investimentos eu colocaria aqui em fundos imobiliários de papel e os outros 78% aí em fundos imobiliários de tijolo. Por que que nesse momento eu considero mais interessante você ter aí quase 80% da sua carteira em fundos de tijolo, né? E basicamente 20% ali em papel. É como eu também estou fazendo dentro da minha carteira. Por alguns motivos, tá? O primeiro deles é a questão da inflação. Se você pegar aí a inflação nos últimos tempos, né, nos últimos 12 meses, a gente vai perceber que ela está vindo em uma queda. E para 2024 a tendência geral é que ela continue baixa, comparando logicamente com as inflações que a gente teve lá em 2021, lá em 2020, né? Comparando com as próprias inflações do Brasil nos anos anteriores, a inflação desse ano de 2023 e do próximo ano de 2024 tende a continuar baixa. Inflação mais baixa faz com que fundos imobiliários de papel tragam menos dividendos e isso faz com que esse mercado tenda a ter uma certa queda. Mas eu sempre falo, é sempre bom você ter bons fundos imobiliários de papel na sua carteira. Lógico que em momentos de queda de inflação, queda de Selic, eu tendo a colocar minha carteira com uma porcentagem menor, né, mais ou menos ali próximo dos 20% em fundos de papel. Quando acontece uma mudança no cenário, Selic subindo,
eu coloco ali 30% até mais ou menos 40% da minha carteira em fundos imobiliários de papel. Já cheguei até ter quase próximo de 50% em momentos de fato mais propícios, mas não vejo que esse seja o melhor momento para isso. Então acho que ali próximo de 20% tá super interessante para fundos imobiliários de papel. E aí os fundos de tijolo compondo 80%. Por quê? Além do desconto que a gente tem nesses fundos imobiliários de tijolo, é já histórico a subida dos grandes fundos imobiliários de tijolo com quedas de Selic. Por que que isso acontece? Juros mais baixos, a economia fica mais aquecida, economia mais aquecida, grandes empresas tendem a alugar mais, né? Então quando você é dono ali de galpões, lajes, né, shoppings, você tem de fato ali vacâncias menores com a Selic mais controlada. E isso faz com que o dividendo suba e, consequentemente, o preço de mercado suba também. Então, por isso que nesse momento é mais interessante a gente ter grande parte da nossa carteira em fundo de tijolo e uma parte menor em fundos imobiliários de papel. É assim que eu venho fazendo ao longo dos anos e é assim que eu vejo que dá certo historicamente. Por isso que eu dividi essa carteira desse cenário aqui. Quais são os fundos imobiliários que eu escolhi? Aqui mais abaixo tem um gráfico geral mostrando também as porcentagens de cada um dos fundos imobiliários que eu coloquei aqui da nossa carteira. Perceba algumas coisas. O fundo que tem a menor participação está em 9% da carteira e o fundo que tem a maior participação está com 16% aqui da minha carteira de investimentos, tá? Então eu considero que essa é uma carteira que está bem diversificada, não tem uma discrepância muito grande, né? Com fundo, sei lá, com 5% e outro com 30%, 40%, 50% do patrimônio, não. É uma carteira que consegue estar bem diversificada sim. Qual é esse fundo que tem a maior porcentagem? No caso aqui é o Tegar 11. Por que que eu coloquei esse fundo imobiliário com maior porcentagem? Não é só pelos dividendos, não é só pelo preço dele, mas na expectativa que eu tenho para esse fundo imobiliário também no próximo ano. É um fundo que eu já tenho na minha carteira há um bom tempo, eu tenho uma expectativa bem positiva para ele para 2024. Por quê? Como eu estava falando para vocês, a Selic tende a continuar baixando em 2024. A taxa de juros ficando mais barata, né? Fica mais barato o preço do dinheiro e o preço de se fazer dívidas no nosso país. Então o preço de financiamento, né, fica mais barato e isso acelera o mercado aí da construção civil, exatamente o mercado que atua o Tegar 11. Então para 2024 o Tegar 11 tem grandes possibilidades de aumentar os seus resultados financeiros, porque esse é um fundo imobiliário do setor do desenvolvimento. Ele é bem diferente da grande maioria dos fundos imobiliários, porque ele atua na construção para a venda final ao cliente, tá? Então ele atua muito na construção voltada aí para a parte habitacional, tá? Então loteamentos, condomínios, tá? O Tegar tem muito disso aqui espalhado pelo país. Então para 2024 eu entendo que esse seja um ótimo fundo imobiliário. Estude mais sobre ele que você vai entender os motivos de fato que me fazem acreditar nisso, tá? O segundo fundo imobiliário aqui com a maior posição é o RZTR, um fundo de agro. Também considero que para 2024 o agronegócio, que historicamente sempre foi muito forte no nosso país, continue a trazer grandes resultados. Continuando nessa mesma ideia aí de Selic mais baixa, né? Deixando a economia mais aquecida, o RZTR tende a se beneficiar muito por isso. Então, por que que eu coloquei aqui dois fundos com porcentagens maiores do que o restante? Exatamente por conta disso, por eu achar e considerar, né, acreditar que no ano que vem são fundos imobiliários que de fato trarão um resultado ainda maior. Então é uma carteira aqui bem personalizada, é uma carteira que de fato reflete os meus pensamentos aqui para 2024 em relação a isso. Essa foi uma carteira que eu coloquei aqui com patrimônio aqui de R$116 mil, né, para fazer esse exemplo aqui para vocês. Mas lógico, se você tiver aí um patrimônio de 50, de 30, de 20, de 10 mil reais, tranquilamente, de 5 mil reais que seja, dá para você montar essa mesma carteira que eu estou colocando aqui, lógico, nas devidas proporções, tá? Então, 116 mil para essa disposição de cotas que vocês estão vendo aqui. Quanto que uma carteira dessa rende, né? Provavelmente esse deve ser aí, de fato, a pergunta que fica aí na sua cabeça. Antes da gente falar sobre isso, eu quero falar um pouco mais sobre os outros fundos imobiliários que ainda tem aqui dentro da carteira. Por quê? Eu coloquei, além de desenvolvimento, além de agronegócio, alguns outros segmentos que eu acho bem interessantes.
Por exemplo, PVBI 11, que é um fundo imobiliário de lajes corporativas, né? Ainda está bem descontado, fundo que eu gosto bastante. TRXF, varejo, né? Varejo voltado para o setor de hipermercados, aquele tipo de varejo que nunca para. Então, é um segmento também bem interessante. MCCI, Habit 11, são os dois fundos imobiliários de papel que eu coloquei aqui dentro da carteira. Trazem bons dividendos e ainda bem descontados. HGLG, fundo de galpão, para mim é o melhor fundo de galpão que a gente tem hoje no mercado. XPML Shop, né? Shop eu acho que não dá para ficar de fora, segmento que sempre é muito forte, continua crescendo. E o KNRI, que é um fundo aqui mais diversificado, um fundo imobiliário híbrido que tem galpão, tem lajes. Então, essa é a composição da carteira. Perceba que é uma carteira bem diversificada, tem várias coisas aqui dentro dela. E aí, né? Como eu estava falando, 116 mil. Se eu fosse aplicar hoje esses 116 mil reais dentro dessa carteira de investimentos, o quanto que isso me traz de retorno? E aqui nessa outra parte, na parte de renda estimada, a gente pode ver exatamente isso. Essa é uma carteira que tende a render nessa conformação que está aqui. Estou pegando os últimos dividendos de cada um desses fundos imobiliários, o preço que eles estão nesse momento que eu estou fazendo a gravação também. É uma carteira que tende a render próximo de 1%. Tá? Então aqui nesse momento 0,98, arredondar aqui para 1% é o retorno estimado dessa carteira. Então vamos fazer os cálculos aqui. Com 100 mil, basicamente R$1.000 aí de renda. Com 50 mil, mais ou menos R$500. Com 10 mil, mais ou menos R$100 de dividendos todos os meses aqui na sua carteira. Lógico que isso pode variar ao longo dos meses, mas é uma média que a gente faz. É uma carteira que eu considero que está bem diversificada, está bem voltada de fato ao que o mercado tende a nos trazer para o ano que vem, que está trazendo um retorno bem interessante, tá? Próximo aqui de 1%, eu considero que é um retorno muito interessante para uma carteira tão diversificada como essa. Então perceba que é uma carteira com menos de 10 ativos, uma carteira que qualquer investidor iniciante consegue de fato controlar, porque são fundos imobiliários grandes, são fundos imobiliários bem diversificados e além de trazer um ótimo retorno, eu considero que essa carteira de investimentos ao longo do tempo também não vai te trazer grandes dores de cabeça, desde que comprada de fato com estudo e também com desconto em mercado, que é um tema bem importante aqui para dentro dos investimentos em fundos imobiliários, certo? Então, essa foi a carteira que eu entendo que para 2024 pode trazer grandes resultados. Quero que você deixe aqui abaixo nos comentários o que você achou do nosso conteúdo de hoje, mas antes da gente finalizar, eu sei que vocês vão me perguntar aí nos comentários e eu já vou antecipar. Onde encontro essa planilha que você utilizou nesse vídeo? Presta atenção, porque amanhã, segunda-feira, a gente vai fazer a Black Friday 2023 e um dos produtos será a minha planilha de controle financeiro, tá? Você vai ter acesso a essa planilha e outros dos meus principais produtos com 90% de desconto, mas é uma oferta única para essa segunda-feira, 13 de novembro, beleza? Vou deixar aqui abaixo um link para o grupo de WhatsApp. Você precisa estar dentro desse grupo de WhatsApp para receber essa oferta especial, beleza? Clica lá, participa do grupo de WhatsApp e amanhã você terá acesso a essa super oferta. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo.